Pessoal, olha só, sonhar ainda é de graça no Brasil, né? Foi uma das únicas coisas que o Lula ainda não taxou, né? Até o fim do ano isso pode mudar. E sabe quem tá deixando a gente sonhar? Valdemar da Costa Neto, presidente do PL. Pois é, essa semana ele deu uma entrevista e uma declaração realmente estremeceu Brasília, porque ele disse que tudo pode mudar, no caso do presidente Bolsonaro, nos próximos 15 ou 20 dias. É isso aí. Realmente tudo pode mudar. Bolsonaro pode ser solto e automaticamente ficar elegível, porque está lá na segunda turma do Supremo, inclusive sob relatoria do ministro Cássio Nunes Marques, tendo André Mendonça como relator, o caso da revisão criminal do presidente Bolsonaro. Só para situar aqui, para contextualizar, a revisão criminal, ela ocorre partindo da defesa, né? Que pedindo ali para o seu cliente, quando não há mais recurso, quando transitou em julgado a ação, né, eles versam ali sobre alguma nulidade processual, principalmente, né? Eles vão dizer basicamente o seguinte: olha, teve um erro aqui, teve um erro acolá, isso aqui não foi feito da maneira correta, e a partir disso solicitar aí a revisão criminal ou, na maioria dos casos, a anulação do processo. Sim, isso pode acontecer. Quem me conhece, quem acompanha o trabalho sabe, tá? Aqui a gente não fica jogando confete, não fica jogando nada pro ar. Isso realmente pode acontecer. Pode até não ser provável, mas é possível. Assim como aconteceu no caso do Lula. Que no caso do Lula foi algo mais complexo, foi um pouco diferente, né? Eles inventaram lá a tese do CEP, mas não deixa de ser uma falha processual. Olha, os crimes aconteceram, vejam que o STF nunca inocentou o Lula, né? Nunca inocentou o Lula. Inclusive, isso foi dito. Crimes aconteceram, dinheiro foi devolvido, mas a esfera competente não era Curitiba, deveria ser Brasília. Anula-se os processos, começa tudo de novo no foro competente, ou seja, em Brasília. E nesse meio tempo, Lula ficou elegível e voltou, nas palavras do Alckmin, à cena do crime. Pois bem, algo similar poderá acontecer com o presidente Bolsonaro nos próximos dias. Meus amigos, olha, compartilhe muito esse vídeo, deixe o seu like, porque estão deixando a gente sonhar, meus amigos, estão deixando a gente sonhar, viu? E realmente seria um sonho ter o presidente Bolsonaro de volta nas urnas esse ano. Cara, já pensou? Ainda que não fosse de volta nas urnas, né? A gente não sabe como ficaria essa situação, mas ele estando solto, fazendo campanha, cara, isso fortaleceria muito, mas muito o nosso lado, né? Principalmente aí para eleger deputados e senadores, tá? Abre aspas para o que o Valdemar disse essa semana, né? Olha só. Pode estar chegando uma grande reviravolta política e jurídica nos próximos dias, com o pedido da revisão criminal da defesa de Bolsonaro no processo do suposto golpe. O recurso está sendo analisado pelo ministro Cássio Nunes Marques e terá o André Mendonça como relator. 2 ministros que o presidente Bolsonaro indicou. E aí poderiam dizer, mas isso não tem legitimidade, porque foram os ministros que o Bolsonaro indicou que tiraram ele da cadeia, que anularam o processo. Ora, mas não foi exatamente a mesma coisa que aconteceu com o Lula? Quem criou a tese do CEP? Fachin. O Fachin foi indicado por quem, cara pálida? Por quem? Fala aí pra mim. Por quem? Não foi por Bolsonaro. Foi pelo PT, foi pela Dilma. O Fachin, inclusive, se eu não me engano, fez campanha pra Dilma, advogou pro PT, enfim, cara. Então não me vem falar de suspeição. E olha só como seriam as coisas, né? Lula voltou à cena do crime e teve seus processos anulados por ministros que ele ou o PT, no caso a Dilma, indicaram. Bolsonaro poderia ter uma injustiça revertida ou anulada por ministros que ele mesmo indicou. Agora vamos falar de possibilidade, eu não quero falar de probabilidade, né? Deicon, o que você acha? Em termos de porcentagem, qual é a porcentagem aí de Bolsonaro ser solto? Eu não quero falar de probabilidade, eu quero falar de possibilidade, tá? É possível que isso aconteça sim. Por quê? O caso está na segunda turma do Supremo. Na segunda turma nós temos aí o Cássio Nunes, o ministro André Mendonça, o Fux, que agora é presidente da segunda turma, tá? Era o Gilmar Mendes, agora é o Fux, e o próprio Gilmar Mendes. Então nós temos 4 lá, tá? É isso aí, são 4. Do outro lado, na primeira turma, nós temos 5 e o presidente é o Fachin, totalizando aí 10. É isso aí, 10 porque o Barroso ainda não foi substituído. O Bessias foi indicado pelo Lula, foi rejeitado, e aí o Alcolumbre fez um acordo com a direita para poder jogar essa indicação lá para o ano que vem.
Pô, se Flávio ganhar, de cara a gente já indica alguém pro Supremo, hein? Já imaginou, cara? De cara, assim, ó. Puf, de cara. Nossa, seria excelente. Se Deus quiser, isso vai se concretizar. Mas voltando aqui ao assunto. Nós temos, então, 3 votos na segunda turma. Maioria pró-Bolsonaro. E ainda que, sei lá, cara, desse um empate ali. Mendonça e Nunes Marques votam pelo presidente Bolsonaro para rever o processo dele, para anular o processo dele. E, por algum motivo, o Fux votaria junto com o Gilmar Mendes para manter a condenação do Bolsonaro. Indúbio pró-réu, empate é pró-réu. Bolsonaro estaria solto e a revisão criminal seria feita. Ah, mas então o Fux não poderia votar porque ele já votou na primeira turma no processo do golpe para condenar o Bolsonaro. Ora, se o Fux não pode votar porque ele já votou lá na primeira turma, então ninguém mais da primeira turma poderia votar porque eles também já votaram. Ou seja, teríamos Nunes Marques, André Mendonça e o Gilmar Mendes. 2-1, Bolsonaro venceria. E o caso não poderia ir para plenário porque todo mundo da primeira turma já votou. Realmente é possível disso acontecer, gente. Não é coisa da minha cabeça, não é conjectura, não. Isso é possível, isso é palpável. E coloca aí nos comentários, você acha que isso pode acontecer, sim ou não? Quero saber o seu sentimento, o que você pensa, o que você acha. E pode colocar aí a sua opinião, o que você espera que aconteça, o que você torce para acontecer, não é? É claro que não seria o justo. O justo seria o quê? Anular todo esse processo. Não só a questão do presidente Bolsonaro, mas todo o processo, porque não é que Bolsonaro não cometeu o crime. O crime não existiu. Essa é a questão, tá? E vejam só, tem um outro ponto que ninguém está levando em consideração também, que é o seguinte. Recentemente, o próprio ministro Alexandre de Moraes, relator do caso do golpe, ele sofreu várias derrotas internacionais, várias desmoralizações. A justiça italiana, recentemente, declarou que o ministro Alexandre de Moraes foi parcial para julgar a Carla Zambelli. Ele sofreu uma derrota duríssima na justiça italiana. A Suprema Corte da Itália disse que Alexandre de Moraes foi parcial e não poderia julgar a Carla Zambelli. Né? Também levou uma porta na cara na Espanha, nos Estados Unidos, ou seja, Alexandre de Moraes sofreu derrotas em vários tribunais internacionais. Então, das duas, uma. Ou o mundo inteiro está certo e está falando que Alexandre de Moraes é parcial e não está agindo como juiz, ou então é o Brasil que está certo e o mundo inteiro está errado. O que é mais provável? Alguém aqui vai dizer que a justiça italiana, onde tem juízes técnicos, não são imparciais? Não são técnicos para dizer isso aí? Ou a justiça dos Estados Unidos? Ou a justiça da Espanha? Essa é a questão, né? Então a defesa do presidente Bolsonaro certamente vai usar as recentes decisões contra Alexandre de Moraes, lá na Itália, na Espanha e nos Estados Unidos, para legitimar aí esse pedido de revisão criminal. E sim, meus amigos, é completamente possível e talvez até provável que isso aconteça. Já imaginou? Bolsonaro solto, ainda no mês de julho? Elegível? Ainda estaria no prazo para registrar a candidatura, sim. O prazo se encerra em agosto. Acho que é 5, 6 de agosto, não sei. São 3 meses antes da eleição, né? Então acho que é 4 ou 5 de agosto. Enfim, teria tempo, se fosse o caso, para registrar a candidatura do presidente Bolsonaro. Caraca, meu amigo. Olha, uma coisa é certa. No Brasil, ninguém morre de tédio. E finalizando, enquanto o Lula não taxa, vamos sonhar porque é de graça. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.